no Espírita Maria de Nazaré, lá em Votuporanga. Ele deixou a atividade dele agora, né? Se bem que dá para ele retornar, fazer, e veio trazer o assunto de hoje, que é sempre, graças ao bom Deus, é sobre Jesus. Né? Então, vamos prestar bastante atenção e assimilar os ensinamentos. Que Jesus te envolva com tudo presente. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em mais uma manhã agradável, com a possibilidade de aprendermos um pouquinho mais. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho, capítulo 17, item 10, quando o benfeitor lá no texto vem pedir para que a gente faça uma reflexão de o homem no mundo. Quando ele fala o homem, somos todos nós que estamos aqui encarnados. Né? O homem no mundo, nós estamos aqui encarnados na Terra, não é por acaso. Devemos sempre lembrar que existe uma programação divina a qual nos colocou neste mundo. E também nós aprendemos que nós, como espíritos, temos que progredir, temos que crescer espiritualmente. Ninguém aqui na Terra voltará para o plano espiritual igual ao que chegou. Nós lutamos, trabalhamos todos nós para nos melhorarmos. E nesse texto do Evangelho, nós vamos ver o benfeitor falando isso, da gente aproveitar a oportunidade desta encarnação para que a gente possa crescer espiritualmente. Então nós vamos fazer algumas reflexões. A tecnologia ajuda, mas não é que atrapalha também, né? Sim. Tá. Isso, agora nós conseguimos certo. Então a gente vai propor hoje a gente fazer uma reflexão, já que o benfeitor fala, a gente aproveitar a oportunidade de que aqui nós estamos encarnados. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. O porquê? Porque sobre essa situação de nós estarmos encarnados. E tem duas perguntinhas que a gente vai fazer uma reflexão com os ensinamentos da nossa doutrina espírita. A primeira pergunta vocês podem estar se questionando: para que eu estou aqui neste mundo? Para que eu estou aqui nesta encarnação? Né? E aí a resposta nós vamos encontrar também na nossa doutrina espírita. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a eles qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, em qual finalidade nós estamos aqui neste mundo encarnado? E a resposta é bem simples. Deus a impõe a encarnação, né? A impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho, um corpo físico, né? Em cada um, em harmonia com a matéria essencial, a fim de ele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então, nós temos uma missão, sim, de estarmos aqui na Terra, né? Ao adentrarmos esse aparelho físico, né,
nós vamos experimentar todas as dores e todos os sofrimentos dentro dessa programação divina. Tudo que nos acontece, meus irmãos, não é por acaso. Nós sofremos as consequências dos nossos atos, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita sim. Se eu planto bem, eu vou colher bem. Se eu planto mal, eu vou colher o mal. Essa é a lei divina. Então, essa primeira resposta do para que nós estamos aqui encarnados, a resposta está aí, para que a gente possa crescer espiritualmente. E a gente só vai crescer espiritualmente, como diz aí a resposta dos Espíritos, experimentando e passando por todas as dores e as aflições que existem aqui nesse mundo. Aí Allan Kardec faz um comentário dizendo assim: a ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação o meio de progredir e de se aproximarem dele. Ou seja, quando Allan Kardec afirma que nós estamos aqui para a gente se aproximar de Deus, mas para essa aproximação possa acontecer, nós temos que crescer espiritualmente, né? É assim que, por Maria, admirável de sua providência, de Deus, né? Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então nós vamos percebendo que os benfeitores, os amigos espirituais, eles vão nos afirmando que nós só chegaremos a um dia a espíritos perfeitos através das reencarnações. Não tem como a gente progredir. E esse crescimento espiritual, muitas das vezes, se passa pelo nosso pagamento dos nossos débitos para com a lei divina. E aí a gente vai ver então agora, no capítulo que fala do Evangelho, a mensagem do Espírito, dizendo assim: ó, esse é o texto que está no Evangelho. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Nós estamos aqui, somos todos espíritos encarnados. Nós somos iguais? Não. Cada um é um espírito diferenciado. Cada espírito traz a sua individualidade. E aí nós temos que conviver com essas diferenças, com as limitações dos nossos irmãos, do meu parente, do meu amigo, do meu cunhado, da minha sogra. Todos nós somos diferentes, né? Espíritos de naturezas diversas e caracteres antagônicos. Olha aqui, antagônico quer dizer assim, um contra o outro. Muitas das vezes nós estamos aqui encarnados para nos ajustarmos com espíritos que nós fomos no passado inimigos. Então isso a gente tem que ter essa consciência também, né? Das dificuldades de relacionamento. Quem será que é o culpado? Quem será que é o certo? Muitas vezes a gente olha aqui nessa encarnação e aí a gente vê que a criatura está espizinhando a outra. Aí você vai criticar que ela está fazendo mal a outra. Mas será que esse que está fazendo mal a outra criatura, ela nesta vida, ela está sendo maldosa em outras vidas? Será que ela não foi a pessoa que sofreu a opressão daquele outro? Nada é por acaso, né? E a outra resposta que a gente vai refletir, então a primeira pergunta: para quê? Nós estamos aqui encarnados para o nosso crescimento espiritual. E para quê? Por que das nossas dores? Por que nós sofremos? Qual a explicação? Muitas vezes um sofre mais, outro sofre menos. Por que isso acontece? Aí, no livro dos Espíritos, na questão 258, os Espíritos esclarecem. Allan Kardec faz essa pergunta aos Espíritos: no estado errante é quando a gente está no plano espiritual aguardando uma próxima encarnação. Esse é o estado errante, quando nós estamos do outro lado. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o Espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a próxima vida. Nós estamos lá, Donizete está lá no plano espiritual. Essa programação divina veio para você vai reencarnar.
Será que eu tenho consciência daquilo que vai acontecer comigo nessa encarnação? Qual é a resposta dos Espíritos? Sim, praticamente a resposta é essa, né? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí os benfeitores nos afirmam da seguinte forma, meus irmãos: quando nós estamos no plano espiritual, lá, quando a gente desperta para a realidade, nós vamos ter consciência plena dos nossos débitos para com a lei divina. Ou seja, eu sei quais foram os erros que eu cometi e estou devendo para a lei divina. Ai, Deus, na sua vontade infinita, me dá a oportunidade de reencarnar e saldar esses débitos. Por isso que a gente, com os olhos de espírita que nós temos que ter, não nos revoltarmos diante das situações que a gente vê. Muitas vezes a gente olha para uma criatura e você fala, meu Deus, como é que pode? Onde que está Deus, né? Essa criatura sofrendo, padecendo. Por que, meu Deus? Onde que está Deus? E a resposta está aqui. Muitas das vezes a criatura está quitando os seus débitos do passado. E aí, com o livramento desses débitos, dessas dívidas para com a lei divina, ele vai crescendo espiritualmente, que é o objetivo, né, da leitura do Evangelho, para que a gente possa refletir. Então, a segunda resposta está aqui. Por que eu sofro? Porque eu tenho os débitos a servir e quitar-me com as leis divinas. Deus não castiga, meus irmãos. Deus colocou as suas leis e nós vamos vivendo aqui nessa encarnação, quitando esses débitos do passado e muitas vezes acumulando outros para o futuro. Por isso, nós temos que aproveitar a oportunidade desta encarnação para fazer da nossa vida algo diferente, melhor do que nós aqui chegamos. Então, essa é a proposta da nossa encarnação. E quais são os nossos compromissos aqui na Terra nessa encarnação? Já que nós estamos falando de aproveitarmos a oportunidade de nós nos melhorarmos, nós devemos fazer uma reflexão. Quais os compromissos? Muitas vezes a gente fala, eu não sei qual é o meu compromisso, mas como diz o benfeitor ali atrás, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos uma missão. E aí a gente questiona. Nós temos uma missão familiar, nós temos uma missão profissional e também nós temos uma missão social. Já que Deus nos colocou no mundo para que a gente possa ser, ajudante dele na criação, na formação melhor do mundo, nós temos esses compromissos aí, né? Então, os nossos compromissos familiares, uma reflexão bem simples, para que a gente possa ver como está sendo o nosso comportamento e aproveitamento nessa encarnação. Como eu estou, primeiro como filho, eu estou aqui no mundo encarnado, graças a meu pai e minha mãe. Então, como é que eu estou sendo como filho para meu pai e minha mãe? Como que eu estou agindo para com eles? Depois, eu vou me colocar na situação de esposo ou de esposa. Como é que está sendo o meu comportamento diante do meu casamento? Se eu tenho uma missão a cumprir, eu assumi esse compromisso de estar aqui junto dessa criatura e levá-los a vida adiante. E depois eu vou ver qual é o meu compromisso e o que eu estou fazendo com os meus filhos. Essa programação divina já dizia, eu vou casar com fulano e vou ter esses filhos. E Deus confia os filhos a gente para que a gente os devolva a Ele melhor do que os nós recebemos. Então nós temos essa missão familiar. E a outra missão também é profissional. Muitos de nós somos, num momento, colaboradores e num outro momento, muitos aqui talvez, empregadores. E qual é a minha missão? Como empregador, cumprir a minha missão e a minha obrigação para com esse colaborador. E a minha missão como colaborador? Fazer com que o empregador possa cumprir a sua missão também. Um não vive sem o outro.
Somos todos participantes do mesmo navio. Ninguém vai a lugar nenhum se a gente não estiver de mão dada. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Então, minha profissão é melhor do que o outro? Não. Como eu disse aqui para vocês, nós somos vários espíritos. E cada um tem uma maneira de pensar diferente. Cada um tem uma aptidão diferente do outro. Vocês já imaginaram? Eu sou contador. Vocês já imaginaram se todo mundo resolvesse ser contador? E as outras atividades na sociedade? Como é que ficaria? Né? Então, a nossa missão profissional, tanto ela pode ser como colaborador, empregado, como patrão. Vivemos atentos às sociedades. E por último, a nossa missão social. O que eu estou fazendo para ajudar a minha sociedade? Ah, Donizete, mas eu sou um coitadinho, eu não posso ajudar em nada, eu não posso fazer nada. Podemos. Todos nós temos condições de ajudar sim. O mínimo possível, podemos ajudar. Vou citar um exemplo. Lá em Votuporanga, ainda ontem, nós tivemos uma situação dessa. Uma senhora nos procurou desesperadamente, ela mora lá no bairro onde a gente atende, é praticamente uma favela. Ela nos procurou desesperada, porque a vizinha dela tinha tentado suicídio com 3 filhos, todos menores, 3, 5 e 6 aninhos. E a mulher estava lá na casa dela. Ela poderia muito bem ficar sossegada. O problema não é meu, o problema é dessa família. O que ela fez? Ela teve a atitude de ir de encontro ao socorro para aquela criatura, para aquela família. Percebe? Nós podemos fazer sim, nós podemos ajudar. Basta que a gente tenha essa consciência. Todos nós precisamos. Todos nós, uma hora, vamos precisar de ajuda, né? E aí a gente pode orar, a gente pode fazer uma visita, a gente pode fazer uma ligação, a gente pode buscar um socorro. Tem um trabalho de uma senhora lá que eu admiro e tiro o chapéu para ela. Ela se colocou à disposição, olha só que interessante. Se colocou à disposição, ela vai no hospital na Santa Casa e ela se coloca à disposição, sabe, quando a criatura não tem como pousar no hospital para acompanhar o idoso, ela se colocou à disposição para qualquer família que precise, ela vai pousar para que aquela filha ou filho, né, que tenha trabalhado no outro dia, possa ir para casa descansar. Olha que trabalho interessante. Ela não tem nada, financeiramente falando, mas olha a atitude dela, que coisa linda, né? Então todos nós podemos fazer sim algo em prol da sociedade. Aqui nós vamos fazer 2 comentários das leis divinas. Quando eu falei para vocês que nós sofremos e padecemos as nossas dores e as nossas aflições, porque nós infringimos essas leis. São as leis divinas as quais a gente, se não respeitar, se a gente infringir, se a gente errar contra ela, a gente vai sofrer as consequências. Aqui na Terra também é assim. Se eu fizer um crime, ou dirigir mal dirigido, ou fazer alguma coisa errada, eu não tenho que pagar por lei. Tenho que pagar. Né? Então as leis divinas também são assim. Quando eu cometo um erro contra as leis divinas, obviamente eu vou ter que me quitar. Então essas são as leis divinas que nós aprendemos estudando na doutrina espírita. E nós vamos fazer, diante desse comentário, só falar sobre 3 leis: a lei de sociedade, de igualdade e lei de perfeição moral. A primeira lei, que é de sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? Ou seja, é uma lei natural de Deus a gente viver em sociedade? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Deus nos deu inteligência, sabedoria para que a gente possa viver. E dentro dessa missão que a gente estava falando, né, a gente tem que aproveitar essa convivência social, né, para que a gente possa crescer espiritualmente. A lei de igualdade, como eu disse, né, todos os homens são iguais perante Deus. Somos todos iguais? Sim, somos todos iguais.
Não há diferença entre a gente. O que na realidade nós estamos nessa encarnação em locais e situações diferentes, né? Mas somos todos iguais. Nascemos, passamos pela vida, vamos sofrer cada um as suas vicissitudes e vamos morrer. O corpo físico vai ficar aqui. Que diferença tem? Faço uma pergunta para vocês. Fisicamente, qual é a diferença minha e do cara mais rico do mundo? Nenhuma. Fisicamente somos todos iguais. Obviamente ele tem mais capacidade do que eu, inteligência mais do que eu, para angariar a sua fortuna. Mas somos todos iguais. Eu conto sempre de uma história de um empresário do Botucanga, que ele era muito orgulhoso e rico. Fazendas, Mato Grosso, Goiás, indústria de imóveis, um monte de coisa. Família muito rica. E ele era muito orgulhoso, maltratava os funcionários, vizinhava o vizinho, arrumava confusão com todo mundo. De repente, lá vem um infarto fulminante. Foi parar no hospital em São José do Rio Preto, teve que fazer ponte de safena, ficou na UTI lá quase um mês, o problema dele era gravíssimo. E aí ele retornou e falou assim para mim, Donizete, você sabe qual foi a lição que eu aprendi? Eu não sou nada. Eu achava que eu era muito. Quando eu via que eu estava num hospital, num leito, sendo lavado por duas enfermeiras, me trocando fralda, tirando minhas fezes, gente, eu não sou nada. O que adiantou eu ter tudo que eu tenho e de repente me vejo naquela situação? Percebe? Somos todos iguais, cada um na sua função, somos todos iguais, ninguém é diferente de ninguém, né? E a última lei, que é a lei de perfeição moral, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Tem gente que é bondoso, caridoso, tem gente que é nervoso, tem gente que é orgulhoso. Todos nós temos virtudes e temos defeitos. Todos nós. A pior criatura, o pior assassino, com certeza ele vai ter um pouquinho de virtude. Aí Allan Kardec quer saber qual é a mais meritória das virtudes, para que a gente possa crescer espiritualmente. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Ou seja, eu sou nervoso, filho de Gabriela, nasci assim e vou morrer assim. Não. Eu nasci nervoso, meu espírito é nervoso, mas eu posso trabalhar gradativamente para que eu vá amenizando essa situação. Aí eu estou conquistando a virtude, né? Eu sou caridoso, mas eu posso melhorar. Eu não sei fazer caridade, mas você pode começar a fazer. E aí você vai conquistando essas virtudes, que aos olhos de Deus é o que nos interessa, né? Aí nós vamos ver agora, para a gente já fazer uma finalização da reflexão nossa, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página, no Livro dos Espíritos, na questão 918, Allan Kardec ele vai colocar uma situação de como que a gente pode fazer para a gente se transformar aqui na Terra, modificarmos as nossas atitudes. Aí ele pergunta assim: por quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então ele está perguntando o seguinte: existe, como a gente aprendeu, as hierarquias de espíritos, os espíritos mais simples, os puros, os simples, os infelizes, os puros e os superiores, que são os espíritos mais felizes. Todos nós, segundo essa nossa doutrina, um dia nós seremos espíritos felizes. Mas para isso a gente tem que fazer esse crescimento, né? Ninguém vai daqui a São Paulo só no pensamento, vai. Se a gente não pegar o carro e não sair, dirigir e chegar em São Paulo, a gente não chega. A nossa vida é assim também. Para a gente chegar a ser espíritos evoluídos, nós temos que fazer essa trajetória, né? E galgando degrau a degrau. E a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O que eles estão nos dizendo aqui? Olha,
Você quer ser feliz no plano espiritual? Você quer ser feliz na outra vida? Faça o que você puder para se melhorar nesta vida. E chegando lá do outro lado, a gente prevê. Porque quando a gente vem para cá, nós deixamos a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui encarnados na Terra. E aonde nós vamos voltar? O plano espiritual. Então lá é a nossa verdadeira casa. Então, para que a gente possa ser feliz lá do outro lado, a gente tem que fazer práticas de bem aqui na Terra, nessa encarnação. Aí, Allan Kardec faz esse comentário aqui, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza, sem interrogar sua consciência sobre os atos praticados. Perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse. Aqui, Allan Kardec faz esse comentário que está no capítulo do Evangelho do Homem de Bem. E dentro dessa coletânea que o Allan Kardec busca e coloca no Evangelho, está uma receitinha, já que nós estamos falando que nós temos que melhorar aqui na Terra, ele vai dar algumas receitinhas e vocês vão ver que não é nada fácil para que a gente possa alcançar esse progresso, essa perfeição como espírito. Vejam bem. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e se sacrifica seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Ou seja, vamos fazer o bem sem perguntar o porquê. Muitas das vezes a gente fala assim: ah, mas eu vou ajudar aquela criatura, vou dar um dinheiro para aquela criatura. Mas a gente ouve, ela vai gastar com pinga, com prova, essas coisas todas, né? O problema dela. Se você puder ajudar, ajude. Aí as consequências do ato dele é dele. Mas eu vou enxergar naquele irmão um necessitado que eu posso ajudar. Esse seria o papel do homem de bem. Aí continua ainda, Kardec colocando lá no Evangelho. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa-lhes sua autoridade para lhes erguer a moral e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo: que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, aqui a benevolência é a virtude que nós devemos ter. Como eu disse, nós somos espíritos diferentes e todos nós trazemos conosco virtudes e defeitos. Mas as virtudes é muito fácil da gente conviver. Agora, os defeitos da criatura é muito difícil da gente conviver. Então a gente tem que estar atento a esse detalhe. Né? Quem é que não erra? Quem é que não pega, como diz Jesus? Né? Todos nós, ainda pela condição de espíritos medianos que nós somos, erramos e erramos muito. Né? O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado assim como tiver perdoado. O homem de bem respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, as leis divinas, como desejaria que respeitassem os seus. Então, a gente vai ver que é muito difícil da gente colocar em prática esses itens que o Allan Kardec coloca no Evangelho, dizendo para nós: olha, você quer crescer espiritualmente, siga essa receitinha aqui, né? Mas é muito difícil ainda. Confessa e fala por mim, né? O quanto que é difícil a gente se transformar, se modificar. Finalizando, meus irmãos, se conseguirmos desenvolver consciência sobre nossas obrigações e deveres enquanto estamos encarnados, talvez possamos responder a nós mesmos para quê e por que nós estamos aqui nesse momento.
Aí, quando a gente tem essa consciência da necessidade, a gente vai vendo e percebendo que nós temos que tirar a bunda da cadeira. Quando a direção da casa aqui pede para que a gente possa ajudar no trabalho, ajudar nas atividades da casa espírita, é o primeiro passo. Estudar, vir à casa espírita para aprender, para estudar. O progresso também se dá através do estudo. Basta a gente pegar o exemplo de cientistas, os caras descobrem remédios, coisas fantásticas aí. Eles são mágicos? Não, estudaram, aprenderam. E para a gente fazer esse crescimento espiritual também, nós devemos estudar. E a gente sabe o respeito que a gente tem por essa casa espírita que segue, que tem os estudos, tem as atividades, né? Vocês todos possam se engajar e colaborar. Como eu disse, lá na lei de sociedade, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa interiorizar essa mensagem de Cristo através do seu Evangelho, através dos ensinamentos da doutrina, para que a gente possa atingir e crescer espiritualmente. Muita paz aqui.